Vou para a linha de comando, tá? Eu tinha falado para vocês que tem o console, que é um emulador de terminal, uma janelinha onde a gente pode digitar comandos e ver o resultado, interagir com o terminal do Linux, que por padrão é o Bash. Ou então tem o Yaquake, que a gente aperta a tecla F12 e ele aparece aí. Aí apareceu. Aí eu apertei F12, esse é o Yaquake, ele desce do topo uma janela que é um terminal onde eu posso digitar comandos. Por exemplo, ls para listar arquivos e pastas. E aí eu falei do comando ls, bom, deixa eu dar mais um aqui. Não, na real, peraí. Na real eu não vou ficar usando o Yaquake não, porque eu vou trabalhar bastante no terminal. Então eu vou abrir o console mesmo, como uma janela e botar ele em tela cheia. E no Cadeia Plasma, tem uma maneira muito fácil de abrir novos programas sem ter que usar o mouse e clicar no menu iniciar, ou sem ter que apertar a tecla do Windows para abrir aqui o menu iniciar. Esse menu, isso aqui que está aparecendo aí é o do meu computador, não é da Artware, da máquina virtual. Mas bom, apertando a tecla do Windows, ele vai abrir o menu iniciar padrão, que é essa aqui, e aí, bom, tem uma pesquisa, eu posso pesquisar por aplicativos aqui, eu poderia pesquisar por console, ou eu poderia já clicar aqui já está nos favoritos, o console poderia abrir por aqui. Mas uma coisa que eu uso muito, e eu acho um recurso ótimo que o KDE tem, o, é uma coisa mais ou menos parecida com o que tem no Mac, assim, ó, vou apertar aqui, Alt e espaço, tá? É a tecla de atalho. Eu apertei Alt e aí espaço. E lá em cima, deixa eu tirar aqui da frente o Mozilla, para enxergar melhor ela. E lá em cima, no topo da tela, deixa eu dar o zoom. Aqui. Tá, aqui em cima, abriu esse negócio aí, uma caixinha de texto para digitar. E isso aí é uma caixa de. Ela tem múltiplas funções, ela serve para muitas coisas. E provavelmente ela é mais usada para abrir aplicativos que estão instalados, aplicativos do ambiente gráfico, que não são comandos do terminal, né? E aí, em vez de tu usar o menu iniciar para encontrar com o mouse ou com pesquisar, tu abre espaço e digita, tá digitando o nome do comando aqui. Então eu quero abrir o terminal, vou estar aqui com console. Aí eu digitei console e ele lista ali opções relacionadas ao próprio console ou e a Quake. Tá? Aí ele achou umas outras coisas também, eu poderia selecionar aquelas coisas lá de baixo na pesquisa dele, mas o que eu quero, que aparece aqui escrito aplicativos, ou seja, que é um aplicativo, são esses dois primeiros, eles são aplicativos, e é o que eu quero. E aí eu uso muito isso aí, quem usa o ambiente KDE como ambiente de trabalho principal, provavelmente deve estar acostumado com esse aplicativo aí, chama Car Runner, o Car Runner. Runner é uma tradução literal, seria runner corredor, mas uma tradução não literal porque em português de Portugal, quando tu fala executar um programa, tu fala correr, executar, em português de Portugal, né? Mas em português do Brasil, o termo que a gente usa mais como sinônimo de executar é rodar, né? Rodar, executar. E esse car runner seria no estilo disso aí, o cara que serve para rodar alguma coisa, um executador, um rodador, um corredor, quem executa alguma coisa. E o car runner, ele serve para abrir os aplicativos, uma das coisas, mas ele serve para muitas coisas. Ele faz cálculos, ele pode fazer pesquisa no Google, escambau. Ele tem plugins que tu pode ativar ou desativar para ele fazer mais coisas ainda. Eu uso ele, as duas coisas que eu uso mais é fazer pequenos cálculos. Quero fazer uma multiplicação que eu provavelmente vou fazer mais rápido
usando ele do que de cabeça, eu abro ele e calculo ali. Ele faz conversão de unidade de medida, calcula quilômetro para milímetro, centímetro, metro, peso, temperaturas, ele converte. Ele só não converte moeda, eu acho, pelo que eu sei, tá? Porque moeda ele tem que baixar da internet e esse recurso, pelo menos por padrão de fábrica, não tem. Talvez como um plugin que tu pode baixar na internet. Eu não vou mostrar essas opções agora, mas eu sugiro que vocês explorem. Vocês podem entrar aqui nas configurações e dar uma explorada ali em opções que tem de plugins que dá para fazer aqui, tá? Cálculo, conversão, as coisas que eu estava falando, dá para mexer ali e ver o que tem de opção para fazer isso. Mas o que eu vou fazer é abrir o terminal. Então, eu apertei Alt espaço, como tecla da do CarRunner, abriu, digitei console, que é o nome do aplicativo de terminal do KDE. O padrão é o console, mas o Yakuake também dá para dizer que ele é um emulador de terminal importante para o KDE. E existe, claro, muitos emuladores de terminal dos outros ambientes gráficos. Tem o do Gnome, tem o do XFCE, tem um feito em Qt, Qt puro, que é o do LXQT. Tem vários desses emuladores de terminal aí, cada um com as suas características. Eu acho o console muito bom, gosto muito. Aí tá abrindo aí. Vou tirar o zoom um pouco. E abrir o console, eu vou botar em tela cheia. Eu posso usar o mouse e clicar no botãozinho. Eu posso clicar, dar um duplo clique na barra de título. No Windows também é assim, duplo clique, né? Maximiza. No meu ambiente, no meu computador, eu tenho uma tecla de atalho para maximizar, que eu uso, acho que é a tecla do Windows e para cima, setinha para cima, maximiza. Eu configurei isso manual, né? E aí eu uso muito também. E aí eu tenho uma que é Ctrl Alt para cima, acho, é tela cheia. Aí ficaria isso aqui, não apareceria nada da barra aqui de baixo, nem da de cima, fica a tela cheinha, só o terminal. Aqui eu nem sei se tem uma tecla de atalho para isso, mas acho que sim. Mas não dá para acessar pelo mouse. Aí eu tô aqui em exibir. Aí vamos ver, aumentar fonte, limpar. Modo tela inteira. A tecla padrão que vem de fábrica é F11. Antigamente nos navegadores, para deixar a tela cheia, bom, ainda é. Tela cheia usar F11. Aperta F11 no navegador, some a barra de abas, some tudo, né? Fica só a página que está aberta. Então, bom, aqui, ó. Se a mesma coisa que apertar F11, vai ficar em tela cheinha, não aparece mais nada. Vou deixar nesse modo aí e vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar na gravação, ficar com as letras um pouco maiores. Linha de comando. Eu falei alguns comandos na aula passada, falei do ls para listar. Não falei dos parâmetros do ls, já vou falar em seguida. Falei do cd para trocar de pasta. Então eu dei um ls, aí listou quais são as pastas que eu tenho disponível aqui dentro da pasta do meu usuário para poder entrar com o CD. O CD é Change Directory, eu posso entrar em qualquer uma das pastas que estão aí, ou então até outras do sistema, se eu botar o caminho completo delas aqui, ou o caminho relativo em relação ao lugar que eu estou. Mas eu estou dentro da pasta do meu usuário, para ver a pasta que eu estou agora, pwd, Print Working Directory, isso a gente viu na aula, estou só revisando. Estou na pasta Home Henrique, pasta do meu usuário. Todos aqui os meus usuários estão aí dentro, do /home/Henrique. Se fosse outro usuário, a máquina pode ter vários usuários, aí cada usuário tem a sua própria pastinha dentro do /home. O meu usuário dentro do /home só tem Henrique. Se eu quiser listar os conteúdos dentro do /home, quais são as pastas que tem lá dentro do /home? ls/home. Só tem Henrique lá dentro, só tem a pasta do meu usuário. Beleza. Mas aí dentro da pasta do meu usuário, pwd, estou aqui dentro da pasta Henrique. Dentro da pasta do meu usuário, eu dei um ls, tem essas pastas aí. Eu posso entrar dentro delas usando CD. Aí, por exemplo, documentos. Tá? D maiúsculo, vejam que eu botei D maiúsculo ali, porque tem diferenciação de maiúsculo e minúsculo no Linux. D maiúsculo, eu posso escrever o nome completo da pasta,
documentos, tá? Posso escrever letra por letra, ou eu posso simplesmente apertar a letra D maiúsculo, digitar ela, e aí eu posso usar a tecla Tab do teclado para completar o que ainda teria que ser digitado. A questão aí é que nós temos duas pastas iniciando com D maiúsculo. Então, para ele poder completar, ele vai precisar que eu digite um pouco mais. E para melhorar, essas duas pastas que começam com D maiúsculo, a segunda letra também é O. Então, nem adiantaria eu botar a próxima letra, que é O, porque ainda assim ele não vai saber decidir. Bom, eu vou deixar só o D aqui, vou apertar Tab 2 vezes, Tab. Apertei uma vez e já botou o O, tá? Porque ele diz, ó, a única opção é D com O, então já botou o O. Aí se eu apertar Tab de novo, não aconteceu nada. E aí, quando não acontece nada, é porque ele tá trancado, ele não conseguiu decidir o que tem que ser digitado. Se eu apertar outra vez, aí ele me mostra no terminal quais são as opções, tá? Ele diz, ó, com DO tem duas pastas, documentos e downloads. Qual você quer? E a partir de agora, eu só consigo completar usando a tecla Tab se eu digitar a próxima letra, tá? Porque se eu continuar apertando Tab aqui, ele não vai completar, ele só vai ficar me dizendo, ó, tem documentos e downloads, qual que tu quer? Então eu tenho que escrever a próxima letra. Como eu quero documentos, eu aperto C, tá? E aí aperto Tab e ele completou. Quem trabalha habitualmente com terminal, quem usa seguido terminal e assim, técnico informática, programador, galera da computação, usa terminal, cedo ou tarde, tá? É ou porque gosta ou porque precisa, mas acaba usando. E aí o bom é tu conhecer as ferramentas que o teu terminal te oferece para tu passar menos trabalho. Tá? Então, às vezes tu vai digitar muitas vezes um comando quase igual ou parecido e tem maneira de poupar o trabalho de ter que ficar digitando muitas vezes a mesma coisa. Né? Uma delas é apertando o Tab, que ele complementa a gente. No Bash, que é o terminal padrão, existe um aplicativo, tá? E que é esse aplicativo que está executando exatamente aqui onde aparece a setinha, o cursor do teclado, né? E que nos exibe esse prompt aqui. Né? E quando a gente aperta as letras aqui no teclado, ele vai capturando o teclado e vai aparecendo ali. Essa linha de comando, esse interpretador de comandos, ele é um programa também e não existe só um que faz isso. O padrão, a linha de comando padrão, em quase todas as distribuições, eu não conheço, nunca instalei uma distribuição que o padrão não fosse o Bash, tá? Porque é uma tradição histórica, todos os Linux, desde que Linux é Linux, sempre usaram Bash como terminal. Em tempos idos, tinha. Às vezes o cara estava acostumado com outros terminais, usavam lá terminais mais antigos, mas agora, indefinidamente, o Bash é o padrão. E aí, só que tem gente que troca. E eu sou um. Na minha máquina, eu troquei o Bash, eu uso outra linha de comando que oferece recursos que eu considero ainda melhores. Por exemplo, quando eu aperto o Tab, nesse caso aí, documentos downloads, né? Aí se eu botar assim, CD, D e apertar Tab, ou DO, e apertar Tab duas vezes, ele não vai ficar só listando para mim. Deixa eu mostrar para vocês como é que é no meu, tá? Eu vou abrir aqui o meu Yaquake. Ó, aí, o Yaquake, tá? Vou dar aqui um Ctrl L para limpar a tela. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Esse é o Yaquake do meu computador, tá? Não estou na máquina virtual. E aí, vou entrar na pasta do meu usuário, CD, e aí um atalho para a pasta do nosso usuário é til. Tá? Til significa é um atalho para a pasta home do meu usuário. É a mesma coisa que eu escrever til aí, é a mesma coisa que eu escrever cd barra home barra
Henrique, é sinônimo, tá? Esse tio sempre se refere ao nosso próprio usuário que está logado nesse momento. CD tio, tá? Ele entra na pasta do meu usuário. Claro que o CD, se você for observar o comportamento dele, ler o manual dele, se tu bota CD e não aperta nada, é a mesma coisa que fazer CD tio. Eu não sei por que eu estou acostumado a digitar o tio quando eu quero ir para minha pasta. Eu sempre faço isso, faço até hoje. Mas se eu botar só CD e nada, só dar um enter, ele já foi para a pasta do meu usuário, que aparece aqui, né, como tio. Então, isso quer dizer que eu estou PWD, estou na pasta do meu usuário. Aí o que eu queria mostrar diferente aqui, do que eu uso, falei que eu uso um outro terminal, uma outra linha de comando, eu uso o ZSH. O ZSH também é conhecido, ele é popular, bem usado, mas claro, nem se compara nem de longe ao Bash. O Bash é tipo 90 e... Eu não conheço a estatística, teria que fazer um estudo a respeito, mas eu tô chutando assim, é algo próximo do 100%. Todo mundo usa o Bash e aí só um público bem específico troca de terminal, mas ele tem boas razões para trocar, e aí uma delas só. Vou mostrar um exemplo aqui que é legal. Olha aqui, ó. Eu também tenho a pasta LS, apareceu um monte de coisa aí. Claro que eu tenho muita coisa. Mas eu também tenho a pasta documentos e tenho a download. Tem a documentos, tem a documents, que algum aplicativo deve ter criado, sei lá por quê, e a download. Então tem 3 pastas com D, ó. Estão vendo? Aqui as 3, tá? Documentos, documents em inglês e downloads. Aí, se eu quiser entrar em uma delas, CD, apertei D, vou apertar Tab. E, claro, com o D ele tem um monte de pasta aí. Eu quero a que tenha O. Aí eu digitei O, aperto Tab de novo. Ele listou todas que tem D e O. Até tem uma quarta ali, que é a Docker, BB, negócio do Banco do Brasil. E mais aquelas 3 pastas que a gente já tinha visto. Documentos, tá. O que mudou do que estava lá? A gente tinha visto no Manjaro com o Bash, disso aqui com o ZSH. O que mudou? Por enquanto nada, mas olha só o que vai acontecer quando eu apertar Tab de novo. Tá? Ó, ele começou a selecionar, como se fosse um menu mesmo, com o qual eu estou navegando, qual das pastas eu quero entrar. Então, eu vou parar na seleção que eu quero, documentos, e aperto Enter. Tá? E aí ele digitou para mim aquela pasta ali. Pode parecer uma coisa muito trivial, tipo, preciso de tudo isso, não era só melhor pegar e digitar documentos uma vez? É tão diferente assim digitar documentos do que tab e selecionar lá? Bom, primeiro, porque às vezes tu nem lembra direito o nome da pasta. Então tu não pode sair digitando. Tá? Tipo, eu lembro que começa com T. É alguma coisa com T. Aperta T e vai dando tab e vai achar a pasta que tu quer. Mas outra coisa, esse é um processo que vai se repetir muitas vezes em torno das tuas tarefas, daquilo que tu está fazendo. Então, tu fica poupando pequenos trabalhos, somando todos esses pequenos atalhos, essas pequenas facilidades que ele vai dando, no final do dia tu tá menos cansado, tá? Tu cansa menos de fazer isso, porque é mais fácil de fazer essas tarefas. Tem uma ferramenta que te auxilia nesse sentido. Obviamente, isso não é para todos os usuários. Tem gente que realmente prefere Bash, tem gente que prefere sair digitando as coisas na mão mesmo, por questão até de segurança, inclusive. Prefere que as coisas não sejam automatizadas. Tem usuário para tudo, tem gosto para tudo. Eu curto pra caramba o ZSH, que é o que eu uso aí. Daí eu troquei no meu usuário. O padrão é o ZSH, no usuário da minha máquina mesmo, né? É o padrão. Então, se eu faço o login, ele já está usando o ZSH. Qualquer terminal que eu abra. Vou ir pro Manjaro aqui. Ele bloqueou a tela que eu fiquei muito tempo sem usar. Tipo, logar de novo. Loguei. Tá. Voltando aqui pro terminal, então, estou no Bash de novo, tá? CDDO, se apertar tab, ele vai ficar lá listando até que eu tire a próxima letra
Eu quero entrar em documentos, C, de documentos, apertar de novo, aí entra. Tá? Ele entrou, deixa eu limpar a tela, estou dentro de documentos, LS, aqui eu já tinha criado uma pasta na aula passada, pasta prática 2, digamos que eu quero olhar o conteúdo dentro dela, LS, prática 2, aí eu nem digitei nada, dentro de prática 2 eu apertei Tab de novo, tá? Aí ele digitou para mim teste 1, dentro dela eu tenho 2 arquivos, arquivo 1 e arquivo 2, dois arquivos que nós havíamos criado lá. Aí o que eu não falei na aula passada são os parâmetros do LS. O LS ele pode mudar o comportamento dele conforme códigos que a gente passa para ele agir de uma maneira ou de outra. E um dos comandos que a gente pode passar, por exemplo, é ls-l, tá? Isso aqui, esse menos hífen, e esse segundo caractere que eu digitei depois do hífen é um L. Observem que ele vai listar os mesmos arquivos de uma forma diferente. Olhem só. Tá? Arquivo 1, arquivo 2. São os mesmos arquivos que foram listados, só que tem um monte de informação aqui antes deles, que são os detalhes do arquivo. Então, o parâmetro "-l" do ls, ele serve para listar arquivos e pastas, que é o que o ls faz. Listar arquivos e pastas, aí com o "-l", detalhadamente, ou listar exibindo os detalhes a respeito dos arquivos e pastas que forem listados. Então, cada arquivo ou pasta que for listado vai exibir as propriedades desses arquivos. E aí, para um usuário leigo, que nunca mexeu com Linux, não faz ideia, não conhece os conceitos, não conhece nada, ele, de repente, pode olhar aqui uma listagem desse tipo aí e até se assustar, porque tem, olha aqui, começando o início da linha, já tem uns hífen ali, umas letras, RW, R, hífen. Bah, código Morse, o cara tá falando código Morse ali. O que quer dizer aqueles códigos ali? Tá? E eu vou dedicar, de repente, a aula de sexta para aprofundar sobre esses detalhes, principalmente esse detalhe aqui, que se trata das permissões de arquivos, para dizer quem pode fazer o quê. E essas letrinhas aqui, elas tratam sobre isso. Diz quem pode e o que pode fazer com cada um desses arquivos aqui. Tá? A primeira coluna, ela trata sobre as permissões dos arquivos. Essa terceira coluna aqui é o usuário que é dono, é o proprietário, no inglês owner, proprietário do arquivo, o dono do arquivo, é o usuário que é dono, tá? E a quarta coluna, que aparece a mesma coisa, tem Henrique e Henrique. A quarta coluna é essa aqui. Deixa eu dar mais um ainda. Essa quarta coluna aqui, Henrique, que está com o mesmo nome, ela, apesar de estar com o mesmo nome, ela não se refere ao meu usuário. A quarta coluna, ela é o grupo dono do arquivo. Tá? Então, cada arquivo ele pertence a um usuário e a um grupo, certo? E aí, essas permissões aqui, elas se referem às permissões do usuário, as permissões do grupo em relação ao arquivo. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui, ó, ls, e vou listar a pasta do sistema, e vocês vão ver, tipo, ls barra usr, vamos ver. Eu quero com menos L, claro, para exibir os detalhes. Tá tudo root aí, só o administrador pode mexer aí vamos ver o share. Tudo root também. Eu queria um arquivo mais especial que não fosse também do grupo root. Ih, cara, tá muita pasta aqui. Eu listei todos eles estão no root. Tanto o usuário quanto o grupo, né? Bom, por enquanto eu vou deixar assim, vou limpar a tela, Ctrl L, e aí eu
tinha listado aqui arquivo 1 e arquivo 2 dentro de prática 2, teste 1. E dito que a primeira coluna se refere a permissões, a terceira coluna aqui, Henrique, é o usuário, a quarta é o grupo, e esse númerozinho que está aqui, 0 ou 11, é o tamanho do arquivo. Então, arquivo 1 está vazio, ele tem 0 bytes, né? E o arquivo 2 tem 11. Aí dezembro é o mês. Bom, o que vem depois aqui é data, né? Então dezembro é o mês, 4 é o dia em que o arquivo foi criado e esse aqui é o horário de modificação do arquivo. Dependendo como o sistema está configurado, pode ter acesso também ao horário de acesso do arquivo, a última vez que o arquivo foi aberto, não modificado. Tá? Mas nem todos os sistemas têm essa configuração ativa. O padrão em geral, das distribuições, está ativo também data de acesso, só que isso deixa o cor mais lento. No meu computador eu desativei isso há um tempo atrás, para não ter mais data de acesso, porque aí não tendo mais acesso aos arquivos, fica um pouco mais rápido a comunicação com o disco rígido. Bom, a gente viu então que o ls-l exibe uma lista detalhada. Tem outro parâmetro também, que também é bem importante, é o parâmetro "-a", ls "-a". O A é do inglês all, todos. Todos os arquivos e pastas. Aí eu penso, mas o ls já não lista todos? Não. O ls, por padrão, ele não lista arquivos ou pastas ocultos. Então vamos digitar aqui e aí a gente vai ver, mas mudou uma coisa, tá? ls com o A, botei ali, e ls sem o A. O que mudou? Apareceu uns pontos ali, né? Ó, apareceu o ponto e apareceu ponto, ponto. Mas aqui dentro de documentos não tem nenhum arquivo oculto, além desses aqui, que por padrão todas as pessoas têm, ponto, 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 eu vou falar sobre elas. Não tem nenhum arquivo oculto, mas eu vou criar agora para vocês verem. Como é que cria um arquivo oculto no Linux? E isso aqui é uma coisa bem importante, vocês têm que saber, tá? Isso aqui eu vou falar. Como é que cria um arquivo oculto no Linux? Ou o que é um arquivo oculto no Linux? E eu estou falando Linux de forma genérica, porque isso vale para qualquer tipo de Unix. Vale para o Mac também. Tá? No Mac também é assim. Pelo menos no terminal é assim. O arquivo, e no Android também é assim, tá? Arquivo oculto é qualquer arquivo cujo o nome do arquivo inicia quer dizer o primeiro caractere, tá? Inicia com o caractere de ponto. Então, se eu criar um arquivo ou renomear um arquivo e colocar ponto na frente do nome, ele vira oculto. A gente tem atualmente, bom, até a pasta prática, eu vou entrar dentro dela, cd prática 2, tá? ls, em teste 1, cd, teste 1, ls, tá aí os dois arquivos, tá? Eu estou dentro da pasta Rony Henrique, documentos, prática 2, teste 1. Tem dois arquivos. Se eu renomear qualquer um dos arquivos aí e colocar um caractere de ponto final na frente do nome dele, ele vai virar oculto. Então, como é que renomeia um arquivo? É o mesmo comando que move ele para uma outra pasta, tá? É o mesmo comando. Mover e renomear é sinônimos no Linux. Vou renomear o arquivo 1. Então eu quero mover, aí eu escrevo, depois do comando mv, eu escrevo quem eu quero mover, que é o arquivo 1, e aí eu coloco para onde eu quero mover. Tá? E esse para onde eu posso definir um novo nome para ele. Eu quero botar o mesmo nome, só que com um ponto na frente. Então, ponto arquivo 01. Ele está renomeando de arquivo para o mesmo nome, só que com um ponto na frente. Ponto arquivo 01. Se eu fizer isso, enter, o arquivo foi renomeado. Se eu listar agora, estou dentro de teste 1. Tá? Se eu listar agora, só aparece arquivo 2. Deixa eu limpar a tela de novo. ls, só aparece arquivo 2. Por quê? Porque o arquivo 1 eu renomeei e transformei ele em oculto.
Para enxergar ele, ls-a. A é de all, todos os arquivos e pastas. Enter, tá ali. Tá, ó. Ponto, arquivo 1. Ele é um arquivo oculto. E a partir de agora, o ls só vai listá-lo se a gente incluir o parâmetro menos a de all, todos. E no gerenciador de arquivos, se a gente entrar nessa pasta aí, ele também, no Dolphin, né, ou outro gerenciador de arquivos, ele também esconde os arquivos ocultos que tem ponto na frente do nome. Então, vou dar um pwd aqui para pegar essa pasta aqui, tá? Ctrl Shift C, terminar para copiar, Ctrl Shift C. Eu queria abrir o Dolphin e colar lá. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Dolphin daqui. Sem maiores problemas, Dolphin. E aí eu quero abrir a pasta atual. Então eu posso escrever esse caminho todo aqui, tá? Barra home, barra Henrique, documentos, prática 2, teste 1, para o Dolphin abrir essa pasta aqui. Ou então, eu posso, 5 horas já, tá? Eu já vou encerrar, pessoal. O Dolphin, tá? É o gerenciador de arquivos, eu vou dizer para ele qual é a pasta que eu quero que abra. Eu posso escrever todo esse comando, todo esse caminho aqui, ou então eu posso dar um atalho para a pasta atual. Qual é o atalho que se refere à pasta atual? Bom, daí que vem esse ponto e ponto que eu falei que eu já ia falar. Tá? Eles são atalhos. O ponto é um atalho e o ponto não é o símbolo de 2 pontos, tá? É um ponto final em sequência de outro. Ponto, ponto. Ponto, ponto. Esses são 2 atalhos, tá? O ponto se refere à pasta atual. Então, se eu estou dentro de teste 1, o ponto se refere a esse teste 1 aqui. Então, eu não preciso escrever, depois de Dolphin, eu não preciso escrever o caminho todinho. Basta escrever Dolphin, ponto. E aí o Dolphin vai abrir, o gerenciador de arquivos vai abrir uma pasta atual, que é a pasta ponto. E o ponto ponto é o quê? O ponto ponto é a pasta pai da pasta atual. No inglês parent, tá? Que aí pode ser pai ou mãe. Parent, né? O que vem antes, né? A pasta atual é filha da pasta anterior. A única pasta no sistema que não tem nenhum pai, não tem nenhum parent, é a raiz, a pasta barra, é a root. Ela é a única pasta que não tem pai nenhum. A pasta raiz é a parent, o pai ou mãe de todas as outras pastas. Então, se eu quero abrir o Dolphin na pasta atual, eu escrevo Dolphin, ponto. Se eu quero abrir na pasta pai da pasta atual, que é prática 2, se a pasta atual é teste 1, a pasta pai da pasta atual é a prática 2. Então, ponto se refere à prática 2 e ponto se refere a teste 1. Qualquer pasta onde nós estivermos, qualquer lugar que a gente estiver, sempre vai existir a pasta ponto e a pasta ponto. É só a barra, que é a raiz, e não possui um ponto, porque não existe pai da pasta atual. Tá? Aliás, se tu tentar entrar na pasta ponto da barra, tu vai entrar dentro dela mesmo, tá? A pasta pai da pasta raiz é ela própria. É assim. Então, Dolphin ponto. Vou abrir o Dolphin, gerenciador de arquivos, e ele vai abrir isso na pasta. E aqui dentro do Dolphin, é isso que eu queria fazer, antes de encerrar a aula, aqui dentro do Dolphin, ele ele listou os arquivos que tem dentro da teste 1, só que ele mostrou um único arquivo, porque ele também está escondendo o arquivo oculto que inicia com um ponto na frente, que é arquivo 1. Como é que eu faço para exibir dentro do gerenciador de arquivos os arquivos que são ocultos? Isso varia conforme o gerenciador de arquivos, cada um tem uma tecla de atalho para isso. Dá para usar os menus, tipo vir aqui e aí exibir e tal. Tá? Ou então usa uma tecla de atalho mesmo, que no Dolphin é Alt, ponto final. Aí ele ativa o modo que exibe arquivos ocultos e está ali exibindo, ó, ponto, arquivo 1. Ele deixa o arquivo assim como menos cor, mais escondido. Ele aparece, tá? Mas o arquivo fica menos destacado em relação aos demais, porque se está oculto é porque ele é menos importante de aparecer numa lista, tá?
Por exemplo, se a gente entrar na pasta agora Henrique aqui, que é a pasta home no lugar, vai ter diversos arquivos ocultos. Aqui, ó, tem essa pasta .cache, é uma pasta de sistema, deixa eu dar um zoom. Ó, isso aqui é .cache, uma pasta de sistema, .config, arquivos de configuração, sistema, cadê? 4, não sei porque isso aqui está aparecendo aqui, porque é uma coisa que seria antiga. Ponto local, tem alguns aplicativos que ainda salvam coisa aqui. Ponto local é uma pasta de sistema relacionado ao meu usuário, tem algumas configurações ou alguns arquivos necessários para o bom funcionamento de alguns aplicativos. Bom, todas essas têm ponto na frente, são ocultas, essas pastas aqui, tá? Aí daqui em diante são as pastas que não são ocultas, área de trabalho, etc. E aí depois de terminar a lista de pastas, começa a lista de arquivos. Ó, .bash history é um arquivo do bash, tá falando da linha de comando lá, né? É um arquivo do bash que ele armazena dentro dele uma lista de todos os comandos que eu já digitei, para a gente poder, quando está no terminal, poder simplesmente apertar a setinha do teclado para cima e ele lembra do último comando. Ele trancou o terminal, porque o Dolphin está aberto aqui. Deixa eu abrir uma nova aba, Ctrl Shift T. Estou numa nova aba aqui. Eu só quero mostrar ó, bronca. Deixa eu matar aqui o Dolphin. Ctrl Q de kit. Ele saiu fora. E voltou aqui para o terminal. Tá, ó, setinha para cima no teclado e o bash lembra dos comandos, todos os comandos anteriores que já foram digitados. Como é que ele lembra? Porque ele tem um arquivo onde ele salva todos os comandos que já foram digitados, que é o bash history. Tá? Se eu for para a pasta meu usuário agora aqui, no terminal CD, e não apertar nada, ou então CD tio, que é a mesma coisa, eu estou na pasta do meu usuário, pwd, na pasta do meu usuário. Se eu der um ls-a aqui, ó, Senhor, parece que tem voltou a dois tela. arquivos que estavam. Travou? Agora, Pera aí. Às vezes até a CPU foi muito alta aqui e trava. agora voltou, agora voltou. Obrigado, obrigado. Eu já vou encerrar, tá? Só para mostrar aqui, o Bash History, então esse arquivo que eu falava, aí tem alguns outros arquivos relacionados ao funcionamento dessa linha de comando aí, que é o Bash. O Bash Logout, eu não tenho certeza o que é, mas eu tenho de memória que são comandos que são executados quando a gente faz logout, quando a gente desloga da máquina, ou quando a gente vai fechar o Bash, ele executa algum desses comandos aqui. O Bash Profile é variáveis que são definidas para que tenha valores que sejam universais, que sempre estejam presentes, para que possam ser utilizados durante a execução de outros programas. Então a gente pode definir no Bash Profile, se bem que o mais comum é usar. Cadê o Bash RC? Aqui. O mais comum é definir isso no Bash RC, tá? E não no Bash Profile, que é digamos, a versão mais é, atual. O Bash RC, aí sim, é um arquivo que tem várias configurações relacionadas ao terminal. Muita coisa pode ser configurada, até mesmo o formato disso aqui que está aparecendo aqui, que é a minha linha de comando, tá? Isso aqui é um formato, aparentemente, que é o formato padrão mesmo, mas conforme a distribuição, esse formato dessa linha de comando pode mudar, e o usuário, se quiser, pode trocar nas configurações do Bash RC, e muita coisa vai ser definida aqui no Bash RC. Todos esses arquivos com ponto na frente, arquivos ocultos, tá? Aí tem outros aí, arquivos ocultos também, coisa do VirtualBox, aí, ó, tá? Várias coisas aí. ZSHRC, que eu falei que eu usava o terminal ZSH. Não sei por que está aparecendo aqui, ZSHRC, de repente eu não tenho certeza, eu acho que durante a semana eu estava mexendo aqui, eu acho que eu instalei o ZSH, se eu não me engano, e fiz uns testes. Por isso que apareceu aqui o ZSH, aí o arquivo de configuração não relacionado ao Bash, relacionado ao ZSH. Então, bom, por hoje eu vou encerrar aqui. A gente viu do ls o ls-a, exibir tudo, e o ls-l. E daria para juntar os dois, ls-la é uma lista detalhada exibindo todos os arquivos, inclusive os ocultos. Tá aí um exemplo, tá? Uma lista detalhada exibindo também os ocultos. Tá aí a gente vai aprender outros parâmetros do ls também, e os parâmetros dos comandos que a gente já viu, vamos ver também, e que modificam
o complemento dos comandos. Tá? O ls tem muitos parâmetros que podem ser usados, alguns mais eu ainda vou mostrar. Tá? Na nossa próxima aula de ciência a gente continua a partir daí. Por enquanto é isso. Vocês, alguma dúvida? Querem comentar? Alguma coisa que vocês viram por aí? Já testaram? Já passaram? Pra mim tá de boa, senhor. Tudo certo. É? Tá. Vocês que estão presentes aí, vocês já mexeram com linha de comando no Linux? Algo parecido com isso que eu estou fazendo hoje? Já Agora é a algum primeira vez. comandinho? Primeira vez. É? Tá, legal, legal. A gente vai devagar, eu não vou muito a fundo, mas assim, os comandos básicos, os mais importantes, por exemplo, esse que a gente está vendo, e alguns outros, isso eu vou ver com vocês. E aí o aprofundamento na linha de comando vai surgir conforme vocês usarem e tiverem necessidade de usar os comandos. E eu até hoje estou sempre aprendendo comando. Tem alguns que eu aprendo, depois eu esqueço, eu tenho que olhar de novo o manual, ou tenho que procurar na internet como é que faz. Toda hora eu estou procurando como é que faz alguma coisa por linha de comando. E é impressionante tudo que é possível fazer pela linha de comando e alguma das coisas de uma forma muito mais fácil, menos trabalhosa do que se a gente fosse usar um programa com interface gráfica para fazer a mesma coisa. Tá? Às vezes a linha de comando dá um comando e faz um trabalho que levaria um bom tempo arrastando ícones e movimentando coisas com o mouse. Tá? Bom, então por hoje é isso, pessoal. Um abraço para vocês, até sexta-feira. Qualquer coisa, se vocês precisarem, me chamem ali no Telegram para eu poder atendê-los. Tá? Um abraço. Valeu. Senhor, o scroll do mouse para trocar de área de trabalho também não funcionou para mim. Luciano, uma coisa que eu vi quando eu estava mexendo nas configurações ali da área de trabalho, esse negócio do scroll do mouse, ele passou a funcionar, agora está funcionando, tá? Ele passou a funcionar depois que eu mudei o modo da área de trabalho de pasta com ícones, né, para o modo área de trabalho. Quando eu fiz aquela configuração e troquei isso, aí o scroll do mouse passou a funcionar. Então, Tá. talvez quando os ícones estão ativos, aí não dê para utilizar o scroll para isso, tá? Tá bom, então. Valeu, senhor. Valeu, um abraço. Abraço, tchau.